bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil e o mundo! Voltando aqui no canal hoje com mais uma palavra, estudando a palavra bíblica para aprendermos juntos os ensinamentos do nosso amado Jesus Cristo. Então, se você já é novo aqui no canal, já se inscreve aqui no canal. Não esquece, ativa o sino de notificações. Já curte esse vídeo logo de entrada, tá? Já faz algum movimento aqui, já comenta aqui nos comentários qual o seu nome, pra mim te conhecer também. Venha fazer parte desse movimento de levantar pessoas para o Brasil, para Jesus Cristo. Meu nome é Pauline, se você não me conhece ainda, eu estudo a palavra bíblica desde o ano de 2021 e agora eu senti o desejo de compartilhar, estudar junto com você aqui no canal no YouTube. Nós estamos no livro de Mateus, capítulo 19, se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Hoje nós vamos falar a respeito do divórcio, a respeito do divórcio, do casamento, e também vamos falar sobre a forma como Jesus, mais uma vez, ele nos orienta a sermos parecidos com crianças. Então ele fala aqui também, mais uma vez, a respeito das crianças. Então nós vamos estudar juntos hoje a palavra de Deus. Capítulo 19 do livro de Mateus, vamos juntos. Depois de dizer isso, Jesus saiu do mar da Galileia e foi para a região de Judeia, que fica do lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou doentes. Jesus sempre lindo, né, gente? Jesus sempre maravilhoso, sempre solidário, sempre prestativo. As pessoas iam atrás dele, seguiam ele para ser curadas por ele. Como eu disse, a fé das pessoas, ela se fortalecia e engrandecia porque Jesus, ele fazia milagres extraordinários, ele fazia milagres inexplicáveis. Então a fé de estar na presença dele fazia com que eles fossem curados. Assim nós devemos ser com os nossos problemas, com as nossas situações difíceis, com as nossas doenças físicas e mentais. Nós temos que buscar ter uma fé sobrenatural em Jesus Cristo, que ele pode nos curar, porque ele vive, porque ele está no meio de nós, ele vê todas as nossas ações, ele vê todos os nossos comportamentos, ele vê tudo o que nós fazemos, ele está no meio de nós, ele está entre nós, ele está junto com nós, ele vê tudo o que nós fazemos. Então ele também nos julga, nos cura, nos limpa, nos orienta, nos cuida, nos protege de acordo com as ações que a gente faz. Isso também tem relação com a nossa fé nele. Então que nós possamos diariamente estar em comunhão com ele, fortalecendo a nossa fé nele e não nas coisas do mundo, certo? Alguns fariseus chegaram perto dele, querendo conseguir alguma prova contra ele, e perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Eles duvidavam ainda que Jesus era filho de Deus. Os fariseus na época duvidavam ainda que Jesus Cristo era realmente filho do Deus Altíssimo e ficavam colocando ele à prova. Imagina, o próprio Deus se fez ser humano, carne e osso, para estar entre as pessoas, entre seus filhos, né? No caso, Jesus era, como ser humano, era nosso irmão, mas para Deus, filhos, e ainda assim ficavam duvidando, mesmo ele fazendo tantos milagres, ainda duvidavam. Ou seja, se a gente parar para pensar, gente, como isso acontece no nosso dia a dia, né? Pessoas muito sábias, pessoas muito inteligentes, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que já viveram milagres através da palavra, duvidando, né, da própria palavra. Sabe, tem coisas que a gente não consegue entender, tem coisas que não dá para entender.
a gente não pode se basear na circunstância para depositar a nossa confiança. Não, a nossa confiança sempre deve estar em Deus. Independente da situação da vida em que você esteja passando, independente da dificuldade da vida em que você esteja enfrentando, a sua confiança deve estar em Deus. Não deve estar na sua conta bancária, não deve estar no seu ciclo social, não deve estar nos seus status, não deve estar em nada do que lhe cerca. A sua confiança deve estar em Deus. E aqui aconteciam as mesmas coisas. Jesus fazia os milagres, faziam as coisas acontecer e mesmo assim eles pregavam a palavra e eles duvidavam de Jesus Cristo, sabe? Tem coisas que a gente não consegue entender. Então eles colocaram aqui Jesus à prova e lhe fizeram uma pergunta a respeito da palavra. E eles perguntaram a respeito do divórcio. Sem mais nem menos, trouxeram essa questão à tona. Então, mais uma vez eu repito, eles perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Versículo de número 4, Jesus respondeu: por acaso vocês não leram um trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador fez o homem e a mulher, e Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Olha que lindo isso. Deus falou isso, não foi profetas, não foram pessoas. Deus, Jesus, ele estava se referindo a Deus, que Deus falou isso, que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, se une a uma mulher, e então eles viram uma só pessoa. Se a gente for parar para pensar a respeito disso, né? Uma só pessoa. Tudo bem, a gente pode entender isso no quesito, né, do relacionamento sexual entre um casal. Mas também nós podemos levar para a nossa vida, assim, grandes ensinamentos a partir disso, no quesito de que a união de duas pessoas não é fácil, gente. Não é fácil, porque muitas pessoas, a grande maioria, assim, sempre vai existir divergências de gostos, de pensamentos, de forma de querer administrar o relacionamento, de querer administrar a vida a dois. E o casamento, para que ele seja bem sucedido, sempre é necessário a flexibilidade, sabe? A flexibilidade das duas partes, para que sim eles se tornem uma só pessoa. É preciso muita resiliência. É muito necessário a resiliência das duas partes. Porque se uma parte só é resiliente e a outra parte não é resiliente, a pessoa vai ceder para outra pessoa que não é resiliente e vai chegar o dia em que vai explodir, porque a pessoa não vai suportar ser resiliente para o resto da vida. Chega um ponto em que a pessoa ela não aguenta mais, sabe? Isso acontece em todo relacionamento, com todos os casamentos. Eu já venho estudado e observado casamentos com mais de 20 anos, assim, como que foi a história do casamento, como que foram as trajetórias. E veja que interessante a minha pesquisa, o que eu concluí a respeito disso. Homens rígidos, muito rígidos, esposas flexíveis demais. O que acontece? Chega um tempo, um período da vida ali, 10, 15 anos, que a esposa não aguenta mais, sabe? Que chega um ponto assim, aí inverte os papéis, porque aí o homem percebe que a esposa está mudando, sabe? Eu já estudei isso e é muito interessante, porque chega um ponto em que a mulher não suporta mais e aí ela começa a mudar como pessoa, ela começa a ter atitudes mais rígidas, ao ponto de mostrar para o esposo que está a ponto de pedir o divórcio, né? No casamento firme, sólido, baseado, eu tô assim falando um casamento assim em união, né? União a Cristo, baseado em princípios. E aí o homem, ao perceber que a esposa está
né, mudando como pessoa, aí ele começa a se tornar flexível. Eu já estudei assim, achei isso muito interessante. Acontece em casos assim. Mas o certo mesmo, o correto, seria existir uma flexibilidade no casamento desde o início, sabe? Com respeito, sabe? Com união. Acho que a palavra respeito, ela ainda tem muito mais força do que a palavra amor. Há um tempo atrás, quando eu estava trabalhando ali no município de Gramado, eu entrevistei um casal que naquela semana eles estavam comemorando 50 anos de casados. 50 anos de casados. Aí eu perguntei para a esposa, mas me conta qual é o segredo para manter um casamento de 50 anos? E aí ela me falou isso, a palavra respeito. A palavra respeito, ela está acima da palavra amor. Porque se há respeito, há amor. Se há respeito, há cumplicidade. Se existe respeito na união, todas as outras coisas se complementam. E eu disse a ela, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. A palavra respeito na união é a palavra-chave. Então, quando Jesus ele se refere que o casal se torne um, sabe? Nós deveríamos ter esse entendimento que quando um casal se torna uma pessoa, você tem que amar aquela pessoa da mesma forma que você se ama. Você tem que respeitar aquela pessoa da mesma forma que você se respeita. E se você é uma pessoa solteira, que você ainda não está num relacionamento e você não se respeita, provavelmente você não vai ter um relacionamento feliz. Então busque você, enquanto solteiro, se respeitar em primeiro lugar, para aí então daí ter intenções de conhecer uma pessoa na qual você possa respeitar. Olha que interessante isso. Porque um relacionamento ele só pendura, ele só se firma se estiver baseado nesses princípios: respeito, amor e cumplicidade. Senão, vai ser um casamento de frustrações, de falhas, de decepções, de amarguras. Não tem relacionamento que possa viver um relacionamento saudável se for assim. Então, quando Jesus fala que se torna uma pessoa só, que nós possamos ter esse entendimento de que é necessário esses requisitos para uma união acontecer. E para que se mantenham, né, gente, saúde física e saúde mental na relação do casal. Aí, então, continuando, gente, versículo de número 6. Assim, já não são mais duas pessoas, mas só uma. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Nós vemos uma sociedade hoje muito prostituída, essa é a palavra. Uma sociedade muito prostituída. E quando eu falo a palavra prostituída, eu não estou falando de prostitutas, tá? Eu estou falando de burlar o sistema o tempo todo. Homens traindo esposas, esposas traindo maridos, e não existindo uma união verdadeira em Cristo, sabe? Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos em Jesus Cristo, quando nós seguimos princípios, quando nós estamos baseados na palavra, quando nós nos tornamos cristãos, nós respeitamos a Cristo, nós amamos a Cristo. E pelo fato de nós estarmos unidos a Cristo, e nós estamos seguindo princípios, e nós não queremos magoar, nós temos o temor e não queremos machucar o Espírito Santo de Deus, nós não traímos em respeito a Jesus, mais ainda do que o próprio cônjuge, sabe? Isso é ser cristão de verdade. Isso é ser um amado, uma pessoa que ama verdadeiramente Jesus Cristo, sabe? Como é lindo uma pessoa que vive isso, sabe? E é como eu falei em alguns vídeos atrás, sabe? A pessoa que se torna cristã e que está unida a Cristo, que tem o temor a Cristo, a paixão por Cristo, ela não vai sentir necessidade de buscar fora do casamento o que o Espírito Santo preenche dentro dela, sabe? Então,
O nosso trabalho diário enquanto cristão é buscar nos fortalecer no Espírito Santo de Jesus Cristo diariamente, para que o amor de Cristo preencha nossos corações, para que nós possamos ter uniões com cônjuges, com as esposas, com os maridos, de acordo com a vontade de Deus, em respeito, fidelidade, cumplicidade. Quando eu falo a palavra respeito, inclui com certeza a palavra fidelidade, porque respeitar está nos princípios da fidelidade, do amor, sabe? Essa palavra ela é muito forte. Então, quando eu falo a palavra prostituída, sabe? As pessoas, elas são, assim, desviadas dos princípios de Deus, sabe? Desviadas da verdade, do que Jesus espera de nós. E como nós precisamos voltar, sabe? Em temor, em adoração, em verdadeira obediência aos princípios e aos mandamentos, para que não só nós possamos ser fiéis às pessoas, mas principalmente fiel a Jesus Cristo. Porque é isso que Ele busca diariamente de nós. Uma fidelidade enquanto filhos, sabe? Não adianta você mostrar na frente das câmeras que você é uma pessoa e por trás das câmeras não fazer o que você fala, o que você faz. Você precisa ser para então mostrar. Esse que é o correto, é isso que Jesus espera de nós, sabe? Então, quando a gente fala de casamento, que nós possamos ter esse entendimento, né? De buscar nos fortalecer no amor de Jesus Cristo para que possamos transbordar o mesmo às pessoas, inclusive num relacionamento amoroso, num casamento com o nosso cônjuge. Continuando então, pessoal, os fariseus perguntaram: neste caso, por que é que Moisés permitiu o homem mandar a sua esposa embora se der a ele um documento de divórcio? No caso aqui, né, gente, quando ele fala aqui a respeito do que Moisés ordenou a respeito do divórcio, dar um documento de divórcio, também nos lembra, né, que é importante que quando nós nos casamos, quando nós nos unimos a uma pessoa, registrar isso em papel, sabe? Porque tudo que é importante de fato deve estar no papel. Se você vai comprar uma casa, está no papel. Se você vai comprar um carro, está no papel. Por que não o casamento estar no papel? Se é mais importante ainda, sabe? A família, a união do casal, ela é muito mais importante do que os bens materiais. Então, mais importante ainda do que os bens materiais é estar a sua união registrada no papel diante das bênçãos de Deus. Principalmente na igreja, né, gente? Principalmente na igreja. Se você vai se casar, não tenha uma união instável, uma união estável. Eu digo instável por conta disso, né? Porque existem muitos casamentos de fachada. União instável. Agora, a união estável, como nós vemos, assim, muitas pessoas, são as pessoas que simplesmente vão morar junto, né? E não registram isso no papel. E como Deus espera que nós buscamos registrar isso na igreja, né, fazendo um casamento, pedindo a bênção de Deus para aquela união. Porque quando buscamos a bênção de Deus para aquela união, nós estamos protegidos, sabe? Debaixo da bênção de Deus. Então, se você é casada, união, né, instável ou união instável com o seu cônjuge, busque, né, fortalecer essa união debaixo das bênçãos de Jesus Cristo, se casando na igreja, sabe? Aí vocês vão ter a proteção espiritual dos anjos sobre a relação de vocês. É importante. É de fato muito importante. Busque conversar com a sua esposa, com seu esposo sobre essa questão, porque de fato, assim, é muito importante. É muito importante. E aqui ele fala a respeito do divórcio, né? Quando Moisés trouxe as leis de Deus para nós, ele falou a respeito disso, de que quando um homem mandar a sua esposa embora, ou a esposa pedir o divórcio, que desse um documento de divórcio. Aí Jesus respondeu para ele, para essa pergunta que ele falou a respeito dessa questão de Moisés. Portanto, afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se torna adúltero, se também se casar com outra mulher.
Se num casamento não houve traição e simplesmente o homem resolve abandonar a sua esposa e terminar o relacionamento, não houve traição e ele se casar com uma outra esposa, Jesus Cristo está falando, não sou eu, é Jesus Cristo, gente, porque eu tô sofrendo muito assim, apedrejamento na internet das pessoas por estar pregando a verdade. Mas não sou eu que estou falando, é Jesus, sabe? Então, se você se separou da sua esposa e não houve traição, e se você se casar novamente, você se torna uma pessoa adúltera. Se não houve traição, tanto o homem quanto a mulher. Se não houve traição e se casa novamente, você se torna um adúltero. O que é adúltero? É uma pessoa que vai viver o resto da vida em problemas, com comunhão conjugal, assim. Uma pessoa adúltera, ela está sempre buscando encontrar alguma coisa sexual em outra pessoa. É isso que Jesus fala. Os discípulos de Jesus disseram: se esta situação entre um homem e a sua esposa acontecer, então é melhor nem se casar, né? Os discípulos chegaram nessa conclusão. Aí então Jesus respondeu: estes ensinamentos não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Aqui Jesus diz que existem alguns homens no mundo que não foram feitos para se casar. Olha só, gente, que interessante isso. Não é que não foram feitos, eles se tornam incapazes para o casamento. E aí Jesus dá os motivos. Ele diz, olha que interessante, uns porque já nasceram assim, né, incapacitados para o casamento. Outros porque foram castrados. Gente, castrados, olha a palavra. Não sei se nas outras bíblias está escrito assim, mas aqui Jesus estava querendo se referir, né, gente, àquela época, as crianças que eram circuncidadas quando eram crianças para servir o reino, para cumprir com o chamado cristão e levar a palavra. Então eles eram abstintos das relações sexuais, né? Então aqui na minha palavra, na minha Bíblia, está essa palavra. Talvez em outras Bíblias esteja de uma outra forma, mas a minha palavra, ela é sobre a nova tradução da linguagem de hoje, né? Aí Jesus termina: e outros ainda não se casam por causa do reino dos céus. E quem puder que aceite este ensinamento. O que Jesus estava falando aqui? Que a hierarquia do reino dos céus, nos lembrando, né? Na verdade, nos lembrando que a hierarquia do reino dos céus pertence à pureza. Quanto mais puro nós somos, quanto mais parecido com criança nós somos, mais pertencente ao reino dos céus. As pessoas que se casam, elas têm atos sexuais, elas têm, né, uma vida debaixo da luxúria, né, como se diz a palavra. E aí, então, elas não são tão inocentes assim. E aqui Jesus diz, né, que quanto mais inocente nós fomos, quanto mais parecido com criança nós fomos, mais pertencentes ao reino do céu nós somos, né? Então, que nós possamos, né, gente, buscar quanto mais parecido com criança, quanto mais puro nós formos, mesmo na união, mais pertencentes ao reino do céu nós seremos. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, para pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas que estavam fazendo isso. Aí Jesus disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são parecidas com estas crianças. Então Jesus pôs a mão sobre elas e aí então depois foi embora. Mais uma vez Jesus nos lembrando para que possamos nos tornar parecidos com crianças, para que quando nós formos dessa vida para a eternidade, o reino dos céus seja nosso, né?
Certa vez um homem chegou perto de Jesus Cristo e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Aqui ele veio questionar Jesus a respeito da nossa vida eterna. Outras passagens bíblicas, Jesus nos lembra que se somente nós crermos com fé nele e aceitarmos ele como nosso suficiente e único Salvador, nós teremos a vida eterna. Mas aqui ele veio perguntar para Jesus o que ele precisava fazer de bom para ter a vida eterna. Mas aí Jesus parou e refletiu a respeito do que ele perguntou. Por que será que ele está falando em ser uma pessoa boa, né? Jesus aí pergunta para ele. E Jesus ele pergunta isso, mas por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Então ele estava trazendo essa reflexão de que não existe nada em ninguém para que nós possamos comparar com tamanha bondade ao nosso Deus amado. Não existe nada nessa face da terra, nem pessoa nenhuma que possa se comparar com o tamanho do amor que Deus tem por nós, o tamanho do amor que Ele tem por nós. Esses dias atrás, alguns meses atrás, eu falei a respeito de uma coisa que acontece e de fato acontece, que é o sofrimento que Deus sente quando um filho mau, quando um filho ruim, né, está caído no pecado ou está fazendo maldades. Deus sofre, gente, porque Ele ama tanto os bons quanto os maus. Ele ama todas as pessoas. Imagina o tamanho do amor de Deus ao sofrer por uma pessoa que faz maldade. É amor demais. É ou não é? Então, Jesus estava falando aqui para as pessoas: bom mesmo só existe um. Porque o que é ser uma pessoa boa? Ser uma pessoa boa de verdade, sim, uma pessoa muito boa, é aquela pessoa que faz o bem ao extremo para aquelas pessoas que estão lhe fazendo mal. Isso é se comparar com Deus. Isso é trazer uma reflexão do que é a bondade de Deus. A bondade de Deus é ser uma pessoa boa para aquelas pessoas que estão te fazendo mal. Isso é o extremo da bondade. Por isso que ele diz que bom mesmo só existe um. Muito interessante isso. Aí então, o rapaz estava perguntando para ele, né? E Jesus respondeu: se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Aí ele respondeu: que mandamentos? Aí Jesus disse: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Vou repetir: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Gente, isso aqui é ensinamento de Jesus Cristo, não sou eu que estou falando. Se você já se divorciou, se você já foi casado no papel com alguém, não se case novamente no papel. Porque se não houve traição, se houve traição, tudo bem. Aí pode se casar, né? Mas se não houve, não se case. É uma sugestão para que você tenha a vida eterna. Não roube. Não fique cometendo roubos de nada, de nem clips, nenhuma caneta. Não roube nada de ninguém. Não roube. Se livre disso, sabe? De qualquer tipo de roubo. Porque é um mandamento. Não roube para que você tenha a vida eterna. Não dê falso testemunho, gente. Deus odeia o falso testemunho. Deus odeia que nós ficamos dando testemunho a respeito da vida de pessoas sem ser verdade, sem você ter certeza absoluta do que você está falando. Não fale se você não tem certeza absoluta. Não fale se foi por dedução própria, ou se foi por ódio, ou se foi por uma ação de querer fazer o mal. Não faça isso. Não faça, porque você vai estar dando falso testemunho. Jesus diz: não dê falso testemunho se você quer ter a vida eterna. Se
se você não quer ter o seu espírito lançado no fogo e nunca mais viver. Não faça isso. Não faça se você quer ter a vida eterna. Aí ele disse: respeite, honre seu pai e sua mãe e ame as outras pessoas como você ama a você mesmo. Gente, esse é o princípio, é o mandamento mais difícil. Nós amarmos as pessoas que a gente convive, que está no nosso meio, da maneira como nós nos amamos. Porque amar as outras pessoas como nós os amamos requer muito esforço. Requer um esforço tremendo. É fazer pelaquela pessoa o que você está fazendo por você. Esses dias atrás, meu filho aqui, o Theo, ele estava confeccionando pulseirinhas para juntar dinheiro para dar para um coleguinha comprar um estojo na escola. E eu pensei, gente, ele está cumprindo com o princípio. Ele está cumprindo com esse princípio de amar o próximo como a si mesmo. Ele está cumprindo com esse princípio, porque o ato de uma pessoa doar o seu tempo pela outra pessoa para ajudar aquela pessoa de alguma forma é amar aquela pessoa como nós nos amamos. E como eu fiquei feliz com isso, sabe? O Theo, ele é uma das pessoas que eu mais admiro. De todas as pessoas que existem no mundo, o meu filho é uma das pessoas que eu mais admiro. E eu me sinto tão feliz com isso, às vezes, que eu fico tão emocionada, porque isso é um presente de Deus. Isso é presente de Deus. Então, continuando. Ele falando, da vida eterna, para que nós possamos receber a vida eterna, nós devemos cumprir com esses mandamentos. Aí ele diz assim: mas eu tenho obedecido com todos esses mandamentos, respondeu o moço. Imagina, gente, uma pessoa que está cumprindo com todos esses mandamentos já pode se sentir assim, uma pessoa muito especial, uma pessoa muito amada por Deus, uma pessoa muito glorificada, uma pessoa assim muito honrosa, sabe? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa realmente, de fato, excepcional. Aí ele respondeu: Jesus, mas eu tenho cumprido com todos esses mandamentos. Já o menino falou, só que esse menino, ele tinha muito dinheiro. Aí ele diz: o que mais falta me fazer? Aí Jesus respondeu: bem, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que você tem, dê os dinheiros aos pobres e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando eu li esse versículo aqui, vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riquezas no céu e depois venha e me siga. Versículo de número 21, capítulo 19 do livro de Mateus. Gente, eu cumpri com esse princípio na minha vida. Eu cumpri com esse princípio. De 2021 pra cá, eu fiz isso, sabe? Então, se eu fiz isso aos olhos de Jesus, eu sou perfeita. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Não sou perfeita pelas falhas, por às vezes pecar, por às vezes errar, mas aos olhos de Jesus eu sou perfeita, porque eu fiz isso e eu sigo Ele agora. E isso é maravilhoso demais, porque aí eu sei que Ele está comigo. É uma verdade. E eu não tinha muito, mas eu fiz o que está escrito em mim. Aí, quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois ele havia entendido o que Jesus disse e ele tinha muito dinheiro. Ele era muito rico. Então ele ficou triste, porque como ele tinha muito, mas muito dinheiro, ele disse: não vou fazer isso, vou doar tudo que eu tenho e vou seguir Jesus, porque eu tenho muito, muito, mas muito dinheiro. O rapaz pensou. Aí Jesus então olhou e disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda mais, que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Naquela época, antigamente, naquelas cidades por onde Jesus andava, tinha uns buracos de agulha, assim, que eram buracos onde por debaixo as pessoas passavam, assim, como se fossem umas portas, assim, nos muros. E aí ele disse que era mais fácil um camelo passar por debaixo daquele buraco do que um rico entrar no reino dos céus.
Gente, se a gente for parar pra pensar, é muito preocupante isso, né? É bastante preocupante, porque cada vez mais, principalmente no nosso país, no Brasil, as pessoas têm enriquecido bastante. Mas se você é uma pessoa que tem muitas riquezas, se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, e se você também já está numa certa idade, deixe seus bens para os seus familiares, mas também faça um testamento deixando seus bens para entidades carentes, sabe? Distribua bem os seus bens, porque Jesus ele nos diz que existe o dia do juízo, onde Deus virá, os anjos virá e nos levará para a frente, né, dos seus discípulos, na frente de Jesus Cristo, e aí nós seremos julgados sobre tudo que nós fizemos aqui na Terra para a vida eterna. Então, mesmo que você tenha muito, muito dinheiro, deixe o testamento, deixe para os seus filhos, deixe para os seus parentes, mas também deixe para entidades carentes, para as pessoas que realmente precisam disso, sabe? Porque a palavra de Deus, Jesus Cristo, os ensinamentos de Deus sobre amor e justiça também tem muito em relação ao dinheiro, sabe? Tem muito relação com isso. E nós sermos solidários e ajudarmos as pessoas. Por quê? Porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Todo o dinheiro, tudo que nós já tivemos, que vamos ter e que nós possuímos hoje, foi Deus que nos deu. Então, Deus é justo, sabe? Da mesma forma que você está vivendo aqui nessa terra hoje e vivendo com tudo que Ele lhe entregou, também na eternidade você receberá as bênçãos de acordo com o que você fez, né? Sobre o que Ele te entregou aqui nesse plano físico. Então, deixe para os seus filhos, deixe para os seus parentes, mas também deixe para entidades carentes. Faça uma boa distribuição dos seus bens, se você tem muito dinheiro e se você já está numa certa idade, certo? Para que no dia do juízo você seja julgado de uma forma justa e que você possa também se defender para entrar no reino dos céus, certo? Vamos continuar. Então, depois de Jesus dizer isso aos discípulos, os discípulos, ouvindo isso, ficaram muito admirados, versículo de número 25, e perguntaram: então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para ele e respondeu: para os seres humanos, talvez não seja tão possível, mas para Deus tudo é possível. Aqui mais uma mensagem de esperança, né, gente? Versículo de número 26. Jesus nos dando essa esperança, né? De que nós devemos agir conforme o nosso senso crítico de justiça. E aí, então, seremos julgados por Deus. Então, siga esses conselhos que são sábios. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, meus discípulos, também vão sentar em 12 tronos para serem julgados, para ajudar a julgar, né? Os 12, as tribos, o povo de Israel, e todos o que por minha causa deixaram casas, irmãos, pai, mãe, filhos e terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Então, aqui nessa mensagem, nos últimos versículos do capítulo 19, Jesus nos traz esse entendimento muito claro, gente, de fazermos justiça com tudo que Deus nos entrega, porque tudo o que nós temos hoje, tanto dons, talento, sabedoria, dinheiro, saúde física, o nosso corpo, o nosso rosto, tudo que nós possuímos veio dele, foi ele que nos entregou. Então, que nós possamos administrar bem o que veio dele para nossas vidas, para que possamos continuar em comunhão com ele na vida eterna. Gostou da aula de hoje? Já compartilhe com um amigo, com uma amiga, com uma pessoa que precisa conhecer essa palavra verdadeira do ensino de hoje. E nos encontramos amanhã para mais um estudo bíblico da palavra de Deus. Deus abençoe.